Existe um certo tipo de gordura que não sai por nada. Por mais que você faça dieta, por mais que você faça jejum intermitente, por mais que você faça incontáveis horas de cardio, muitas vezes ela também não sai com o protocolo de retatrutida, ou talvez com nenhuma outra incretina, por mais que você escale na dose de uma maneira absurda. O nome dessa gordura é gordura visceral e possivelmente você já escutou falar sobre ela. Só que ela não é aquela gordura que você olha para sua barriga e enxerga logo de cara. É uma gordura que fica justamente por trás dessa parede abdominal, cobrindo todos os seus órgãos, fígado, pâncreas, intestino. É uma gordura ordinária, maldita, justamente porque ela fica o tempo inteiro liberando na sua corrente sanguínea diversos substratos inflamatórios durante o dia, durante a noite, durante esse momento que você me assiste. E como eu já te disse, ela não responde ao déficit calórico da mesma forma que a gordura subcutânea ela responde. A gordura subcutânea é aquela que você olha para baixo, você olha para sua barriga e consegue visualizar, tranquilo? Já a gordura visceral, ela fica numa camada atrás. Ela tem um receptor diferente, ela tem um metabolismo completamente diferente da gordura subcutânea. Porém, existe uma molécula única, uma molécula que foi desenhada justamente para aniquilar de vez toda essa gordura visceral de uma maneira genuína. Nós estamos falando sobre o AOD 9604. Sim, o vídeo de hoje é sobre esse peptídeo, um peptídeo que foi desenhado justamente para destruir, para aniquilar de vez toda essa gordura visceral, que caso você não a elimine, você vai começar a vivenciar diversas outras doenças como síndrome metabólica, diabetes, risco cardiovascular. Nós estamos falando justamente sobre um fragmento de 15 aminoácidos que foi extraído lá da cadeia do hormônio do crescimento, o GH, que você já conhece. E esse peptídeo, ele age especificamente em cima, na gordura visceral. E o melhor dos mundos é que ele faz isso sem mexer em nada com todos os seus outros marcadores. Como assim, Breno? O AOD 9604, ele não vai causar nenhum dano no seu pâncreas, ele não vai começar a disparar receptor de GH, ele não vai mudar, não vai aumentar a sua glicose em jejum, assim como o GH de farmácia, aquele que você compra lá e usa. E é justamente por isso que muita gente vem buscando por esse peptídeo, Vários alunos comentam, na possibilidade de incluir no protocolo. Mas tem um detalhe que talvez você não saiba, pouca gente acaba comentando sobre isso, e se eu te escondesse, possivelmente você vai comprar o peptídeo, você vai comprar o composto, você pode começar a tentar se aventurar nesses protocolos de 12 semanas, igual eu já vi repercutindo aqui no YouTube, e talvez, somente talvez, você não tenha resultado nenhum. Porque por mais que o AOD 9604 ele é um peptídeo fenomenal, o nome do AOD 9604 não é Jesus Cristo. Então, obviamente, ele não vai operar um milagre em cima da sua biologia, em cima do seu físico. E assim como todos os outros peptídeos, ele também tende a performar melhor quando você tem todo o seu ambiente interno mais otimizado, tranquilo? Eu falo isso em todos os vídeos em relação a peptídeos. E para entender esse cenário em específico, você precisa entender o que é de fato essa gordura visceral antes de você sair copiando qualquer protocolo aqui na internet. Mas antes da gente continuar o vídeo, aquele recadinho básico do Breno, já deixa o seu like agora. Caso você não curta esse vídeo de agora até o final, você lá na frente retira o seu like. Esse é o combinado básico que eu faço com vocês em todos os vídeos. E obviamente, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, tá? Porra, tá cheio de pelinho aqui. E deixa seu like e sem mais enrolação, bora pro vídeo. A maioria das pessoas que chega até mim já utiliza retatrutida ou estão pensando em utilizar. E também, boa parte dessas pessoas já vivenciaram protocolos com outras incretinas, Ozempic, Mounjaro. Diversas dessas pessoas já fazem dieta ou já testaram diversos protocolos com ciclo de carboidrato, jejum intermitente, alguns jejuns chegando até 36 horas, 3 horas de cardio por dia, ciclo de carboidratos, como eu já disse, diversos protocolos, diversas estratégias para emagrecer. E obviamente essas pessoas, elas obtêm resultado, o peso, na maioria das vezes, ele cai na balança, óbvio, tentando todas essas táticas, o peso ele tende a cair. Só que quando a gente analisa os marcadores dessa pessoa, quando a gente abre os exames, existem vários marcadores que estão gritando. O perfil inflamatório dessa pessoa, geralmente, ele está disparado, ele está aceso lá no talo. E aquela gordura visceral, justamente aquela que a sua balança, ela não te mostra, ou aquela sua amada bioimpedância não consegue trazer de uma maneira fidedigna, essa mesma gordura, ela continua lá, liberando todas aquelas citocinas inflamatórias que eu falo em todos os vídeos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é justamente aqui que começa o ponto do vídeo que você precisa absorver para entender como o AOD 9604 ele trabalha. A gordura visceral,
ela não é simplesmente gordura, ela é uma gordura que se torna, na prática, um órgão. Então, praticamente, a gente está falando de um órgão endócrino ativo dentro do seu corpo o dia inteiro, bombardeando todas aquelas citocinas inflamatórias, IL-6, TNF-alfa e diversas outras. E todas essas moléculas, elas têm um enorme potencial em aumentar a sua resistência periférica à insulina, te levando ao diabetes. E elas também começam a acelerar a aterosclerose, que destrói toda a parede interna das suas artérias. Obviamente, elas também vão começar a derrubar todo o seu perfil hormonal. Então, caso você esteja vivenciando queda de libido, queda na sua performance durante os treinos, possivelmente a sua testosterona também está sendo afetada justamente por conta desse acúmulo de gordura visceral. E, obviamente, essas citocinas inflamatórias, caso você me acompanhe, você sabe que elas começam a travar todo o seu eixo tireoidiano. E aqui eu faço um parêntese rápido. Se você ainda não assistiu o meu último vídeo sobre a reta tutida, assiste esse vídeo. É o último, tranquilo? Só voltar lá, o último vídeo sobre a reta. Lá eu explico bastante sobre o eixo tireoidiano em relação com o eixo mitocondrial. Então assiste esse vídeo depois que você terminar esse aqui, para você entender melhor como tudo isso funciona. Mas basicamente a gente está falando daquelas 3 falhas biológicas que eu falo desde o meu primeiro vídeo aqui no canal. E pensando especificamente nessa gordura visceral, a primeira falha que essa gordura dispara é a falha número 1. Você também já sabe, inflamação sistêmica crônica, que automaticamente começa a travar todo o seu processo de queima de gordura de uma maneira eficiente e que logo em seguida te leva para aquelas outras 2 falhas que você também já sabe, escassez de ATP e resistência periférica à insulina. Então, quando você olha para sua barriga e pensa que aquilo ali é simplesmente um pneuzinho só porque você bebe, né? Todo santo final de semana, aquela cervejinha safada? Não, não é simplesmente um pneuzinho de bebida. A gente está falando sobre uma fábrica que é especialista em produzir citocinas inflamatórias e essa fábrica, ela não desliga, tranquilo? Agora, partindo para o ponto que realmente te interessa, antes que você comece a me xingar nos comentários, o ALD9604, ele é diferente de tudo aquilo que você talvez já tenha experimentado, de tudo aquilo que você ouviu falar em relação à queima de gordura. E só a título de curiosidade, tudo isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, não se trata simplesmente de um protocolo baseado em relato de caso, não é bro science. Nós estamos falando especificamente sobre uma molécula que foi estudada desde o final dos anos 70, então já tem tempo pra caramba que esse peptídeo ele existe, tranquilo? O pesquisador original que começou a mapear toda essa molécula foi Frank Kennedy, lá na Universidade de Monash, na Austrália. Foi esse mesmo pesquisador que demonstrou categoricamente que a região C terminal lá do hormônio do crescimento, sim, do GH, especificamente os aminoácidos 176 até o 191, esses 15 aminoácidos que a gente está falando quando a gente fala sobre o ALD9604, esse conjunto de 15 aminoácidos carregava de uma maneira isolada toda aquela atividade lipolítica, sim, queima de gordura, que a gente tanto busca quando a gente está utilizando qualquer composto. Então você tem na prática uma queima de gordura direcionada para a sua gordura visceral, aquela gordura maldita que você precisa eliminar da sua vida, só que você não tem hiperglicemia, você só tem a lipólise. É só isso que interessa. Depois de algumas décadas, vieram outros pesquisadores, especificamente o grupo de Heffernan, que publicou lá na revista Endocrinologia em 2021, um estudo que fecha de vez todo esse mecanismo que eu vou te explicar agora. O que esses pesquisadores fizeram, basicamente, foi testar o ALD9604 em camundongos obesos, sempre os camundongos gordinhos, né? E depois eles pegaram essa mesma molécula e aplicaram em camundongos que foram geneticamente modificados, tá? Eles tiraram os receptores beta-3 adrenérgicos desses camundongos, ou seja, eram os ratinhos que não tinham esse receptor específico, tranquilo? Então me acompanha. Adivinha qual que foi o resultado desse estudo? Sim, os camundongos com o receptor intacto, o ALD9604, ele entrou e de uma maneira única, ele dilacerou toda a gordura visceral. Já naqueles camundongos que não tinham o receptor beta-3, o efeito lipolítico ele simplesmente desapareceu. Como assim, Breno? Traduz. É justamente aqui que a molécula ela age. Percebe que não tem nenhum atalho, não tem uma via alternativa, não tem nenhum efeito off-target no eixo do hormônio do crescimento? Quando o ALD9604 ele se acopla ao receptor beta-3, ele começa a ativar uma enzima específica chamada lipálise hormônio sensível. Sim, HSL, me acompanha. E essa HSL é quem quebra, é quem começa a degradar todo o triglicerídeo dentro do adipócito e começa a liberar ácido graxo, que você também já sabe, começa a ser liberado na sua corrente sanguínea e começa a ser circulado para que você utilize esse ácido graxo como fonte de energia. Já o receptor beta-3 adrenérgico, ele tem uma característica clínica extremamente importante. Ele é muito mais denso
no adipócito visceral em comparação com aquela gordura subcutânea que eu te expliquei lá no início do vídeo. E a gente tem todo esse direcionamento em relação à eficácia do AOD 9604 justamente no combate da gordura visceral. E, novamente, sem pico de glicemia, sem queda na sua glicose, sem sinalização de crescimento para os seus órgãos internos, né, para você não ficar com aquela barriga gigantesca igual os bodybuilders pro hoje em dia que se assiste no palco. Então, basicamente, o que o AOD 9604 faz? É simples, tá? Ele atua como se fosse um sniper que esvazia toda a sua gordura visceral. Percebe que a gente está falando de uma molécula, novamente, né, como várias outras, cirúrgica. Ela não entra no seu corpo como se fosse uma bomba, tipo um clenbuterol que você utiliza, né, e, porra, altera todos os seus marcadores, joga a sua pH lá na PQP. O AOD 9604, ele é como se fosse um bisturi na mão de um cirurgião plástico extremamente treinado. Ele vai justamente em cima da gordura visceral e ele começa a eliminar essa gordura de uma maneira cirúrgica. Lá em 2007, a Metabolic Pharmaceuticals, que é a empresa australiana que desenvolveu esse composto, tentou levar o AOD 9604 para o mercado, né, para o medicamento ele ser comercializado da forma oral para o tratamento de obesidade, beleza? Então presta atenção nesse medicamento oral, peptídeo, qualquer nome que você queira dar. Os estudos de fase 2B em humanos, eles não atingiram o alvo específico em relação à perda de gordura de uma maneira significativa. E, obviamente, isso fez com que toda a indústria farmacêutica tivesse meio que um certo desânimo, né, em começar a projetar essa molécula e começar a comercializar. Então, o projeto ele foi basicamente engavetado. Só que o problema, ele não era a molécula, o problema ele não estava com o AOD 9604. O problema era justamente a biodisponibilidade do fármaco oral. Eu falo isso incansavelmente, o peptídeo ele não sobrevive ao seu trato gastrointestinal sem ser quebrado em vários pedacinhos inúteis. Todas as vezes que alguém me pergunta sobre peptídeo oral, principalmente o SLUPP, eu faço uma analogia bem simples. Peptídeo, galera, nada mais são do que cadeias de aminoácidos. Pensa lá na sua aula de química, tá? Todas aquelas cadeias de aminoácidos geralmente curtas. Então, o que o seu estômago ele interpreta quando você joga esse peptídeo oral? Ele olha para aquele peptídeo que está sendo administrado por via oral, ele acha que é um pedaço de bife, como se estivesse comendo um peito de frango. Então ele vai triturar toda essa cadeia de aminoácidos como se fosse um alimento. E nada fica biodisponível na sua corrente sanguínea. Então você tem zero efeito. Não adianta vir com esse papo de peptídeo oral, porque você não vai ter resultado. Justamente por isso que a via de aplicação, ela importa pra cacete. Não é uma opção. Caso você não queira se aplicar, ai, Breno, eu não gosto de agulha, então esse mundo de peptídeos, ele não é feito pra você, entende? Continua tomando seu clenbuterol, aquele gelzinho de cavalo, a sua cafeína, continua fazendo qualquer outra coisa, mas os peptídeos, eles precisam ser administrados via subcutânea, ponto final, simples. Eu atendo diversas pessoas querendo utilizar peptídeos, só que essas pessoas, elas não têm um mapa completo de todo o seu cenário biológico. E quando você não sabe como está o seu cenário inflamatório, como está a sua sinalização de insulina, como está o seu eixo relacionado ao cortisol, como o seu fígado ele está operando, se ele está limpo ou se ele está coberto de gordura visceral, você praticamente vai jogar o seu dinheiro fora, sim, apostando em protocolo de peptídeo. Então, o que a gente faz dentro da minha consultoria é simples. A gente abre os seus exames completos e começa a mapear todas aquelas 3 falhas biológicas que eu falo em todos os vídeos. A gente identifica o cenário que está causando um problema, talvez estético e fatalmente também na sua saúde. Se é aquela falha número 1, se é inflamação crônica, se você está vivendo um crash, né, uma resistência periférica à insulina, um crash de ATP, se as suas mitocôndrias elas estão inoperantes, tá? Então, a partir desse cenário, com todo esse mapa exposto, a gente elabora um protocolo que faça sentido para a sua vida, para o seu cenário e, obviamente, que vai potencializar, que vai melhorar a sua estética. Breno, como eu faço para entrar na consultoria online? Muito simples. O link está no primeiro comentário fixado, está na descrição desse vídeo, está lá na bio do canal, você entra no site, você escolhe o plano e a gente segue em contato via WhatsApp, tranquilo? Então, voltando para o AOD 9604, antes que você comece a surtar, os estudos pré-clínicos em relação ao AOD 9604, sim, estudos em modelos animais, que foram publicados nessa última década, eles demonstraram claramente que o AOD 9604, ele não só queima gordura visceral, ele começa a estimular a proliferação de condrócitos e a síntese de 2 blocos fundamentais para que você tenha uma cartilagem mais saudável. Então, percebe que não para em queima de gordura. Em relação a esses 2 blocos, a gente está falando do colágeno tipo 2 e também do agrecano. Esse condrócito, explicando de uma maneira mais simples, é a única célula do seu corpo que é capaz de produzir cartilagem, beleza? É como se fosse o construtor de todas as suas cartilagens. E quando você, caso você não saiba, quando você começa a ultrapassar os 30 anos, tá? E eu já me enquadro nisso, essa célula em específica, ela começa a entrar naquele modo silencioso, igual várias outras que eu também falo nesses vídeos. E você começa a sofrer todos os impactos, tá? Sem trocadilhos, relacionados a desgaste articular, justamente por conta dessa queda na atividade dessa célula, beleza?
Justamente aqui que também entra o AUD 9604, porque além daquela atuação cirúrgica em cima da gordura visceral, a gente também está falando de um peptídeo que melhora toda a sua função articular. Então, na prática, a gente tem um peptídeo que faz duas coisas fenomenais, tudo isso ao mesmo tempo. Ele entra no seu corpo, ele dilacera, ele quebra toda a gordura visceral e ele dá uma sacudida lá naquele condrócito para que ele volte a reconstituir todas as suas cartilagens. Em uma única molécula, a gente consegue bater em dois alvos, sem nenhuma sinalização de hormônio do crescimento, sem nenhum crescimento anormal que o GH causa, beleza? E obviamente, eu preciso destacar, eu não vou ser omisso nesse ponto. Tudo que a gente tem relacionado à cartilagem, que eu acabei de falar, cartilagem, é majoritariamente estudo pré-clínico, sim, estudo em animais, tranquilo? Todos os ensaios, todos os estudos em relação a humanos, com humanos propriamente dito, ainda estão em construção. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Caso você tenha me acompanhado, caso você entenda minimamente o mecanismo por trás, caso você entenda a biologia molecular desse composto, que eu acabei de explicar de uma maneira bem clara, a tendência é que quando a gente parte para a parte clínica, né, para quando essa parte clínica ela começa a avançar, todos esses achados, talvez eles se tornem realidade. Agora, partindo para a parte que você mais espera, o raciocínio por trás do combo do AUD 9604. Sim, eu não vou falar só sobre o AUD 9604. Eu vou te dar o mapa completo, caso você tenha na sua casa, né, aquela tartaruga que está severamente inflamada devido ao acúmulo de gordura visceral, ela está com todas as suas articulações destruídas, ela não consegue descer uma escada sem sentir dor patelofemoral, ela senta e levanta da cadeira, um agachamento simples de 90 graus, e a sua tartaruga, ela sofre pra cacete. Então, a gente vai otimizar tudo isso, caso você tenha essa tartaruga em casa, beleza? Simples. O AUD 9604, ele, obviamente, ele não trabalha sozinho, pensando a nível articular, e eu acabei de explicar o porquê. Então, caso você tenha algum problema articular e queira sanar de vez todo esse problema lá na sua tartaruga, vamos pensar em combinar o AUD 9604 para potencializar. Vamos colocar junto BPC 157, justamente por conta daquela angiogênese local, que você já sabe que o BPC 157 faz. Se você não sabe, assista o meu vídeo sobre o BPC 157. De uma maneira bem rápida, o BPC 157 ele é um peptídeo que ele puxa nutrientes e oxigênio para dentro da sua articulação e ao mesmo tempo ele varre, ele começa a limpar todos aqueles metabólitos tóxicos. Junto do BPC 157, você vai adicionar TB500, que migra células para o sítio da lesão e organiza todo esse processo de remodelação. Em paralelo a todos esses três que eu acabei de falar, AUD 9604, BPC 157, TB500, GHK, cobre, que entra nesse protocolo para começar a sinalizar de uma maneira mais eficiente, amplificar aquele sinal de síntese de colágeno e elastina. E caso você queira ir um pouco mais além, combatendo possíveis inflamações crônicas, KPV, que para mim é o melhor anti-inflamatório, o mais potente de todos os peptídeos. E diga-se de passagem, é um anti-inflamatório que não deixa o seu sistema imune suprimido, beleza? Então, tudo isso que eu acabei de falar não é uma simples estratégia de biohacking, tranquilo? Isso é basicamente a sua biologia sendo corrigida de uma maneira altamente eficiente. Cada peça desse combo que eu acabei de citar lá para a sua tartaruga resolve um problema específico. Trabalhar com peptídeos é saber exatamente qual ferramenta utilizar e o que essa ferramenta ela conserta. A gente tem na prática o AUD 9604 como se fosse o engenheiro de toda essa obra. E todos esses outros peptídeos que eu acabei de citar para a sua tartaruga, diga-se de passagem, eles funcionam como se fossem os auxiliares desse engenheiro para que essa obra ela consiga se erguer, vamos dizer assim. E o resultado que você tem de todo esse stack completo que eu acabei de passar, pode esperar tranquilamente uma remodelação tecidual e um combate muito mais eficiente em relação à perda de gordura visceral, que agora você já sabe que não se trata de uma simples gordura, não é só o seu pinãozinho. É, de novo, um órgão vivo dentro do seu corpo, liberando 24/7 citocinas inflamatórias que te faz caminhar a passos largos para todas as doenças que você também já conhece, tá? Problemas metabólicos, problemas cardíacos também. Então, pensa no AUD 9604 como um peptídeo que opera genuinamente em duas vias distintas, perda de gordura visceral e reparação a nível articular. E chegando ao ponto final desse vídeo, eu tenho que te informar, caso você não seja membro da Elite Metabólica, hoje eu fui bonzinho, eu joguei todo o conteúdo aqui no vídeo, mas lá dentro da Elite Metabólica, no grupo de membros, é onde eu compartilho diversos PDFs e eu penso em compartilhar um PDF sobre o AUD 9604 e as suas doses para tratar a sua tartaruga de uma maneira mais eficiente, tranquilo? Se torne membro do canal, 10, 15 reais, é baratinho. E também, se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, curte agora, se inscreve no canal. Eu sou Breno Azevedo e fui.